estamos mais uma vez reunidos aqui, mais um Holy Hour, mais uma segunda-feira para começar. E é muito bom a gente estar reunido aqui com os amigos e poder também desfrutar desse lanche, dessa comunhão. Eu queria convidar agora, perguntar primeiramente, se há aqui alguém que está vindo hoje pela primeira vez. Dá um aceno aqui na frente, lá atrás também, no meio aqui. Mais alguém daquele lado? Joia, gente, que bom que vocês estão aí, são sempre muito bem-vindos, tá? Vamos bater uma salva de palmas aí para os nossos visitantes. Que bom, glória a Deus. Vamos ficar de pé então, vamos começar cantando algumas canções e adorando a nosso Deus. E a primeira delas fala sobre o valor que esse Deus tem para nós. É alguém muito especial para nós, por isso nós queremos agora adorar a Ele de todo o nosso coração. E eu te convido agora a cantarmos juntos. Sim, nós queremos cada vez mais conhecer a Jesus, servir a Jesus. Vamos nos render agora diante dele. Rendido estou aos pés da cruz, me encontrei. O que tenho te entrego, ó
Deus. Vem limpar as minhas mãos, purificar meu coração, que eu ande em tudo que tu tens pra mim. Oh, eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu, Jesus. Meus momentos e os dias meus, meu respirar e o meu viver, que sejam todos pra ti, ó Deus. Oh, eis-me aqui, rendido estou. Oh, eu sou teu e tu és meu. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu, Jesus. Nós somos teus, Senhor Jesus. E não importa as circunstâncias, mesmo em tempos bons, tempos ruins, tempos de luta, dificuldade, ainda assim nós podemos crer e confiar que o Senhor Jesus está no controle das nossas vidas. Não interessa se a onda se levanta e vai te cobrir, saiba que o Senhor é contigo, Ele vai te socorrer. É isso que nós vamos estar cantando agora.
tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és Deus. Descansarei, pois sei. A minha alma está. Minha alma está. Ele é a nossa segurança. Segura em ti. Sabe bem que em Cristo firme está. Se o trovão e o mar seguindo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és Deus. Descansarei, pois sei que és Deus. Se o trovão e o mar seguindo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és Deus. Descansarei. Nossos olhos agora. Declare a minha alma. Minha alma está segura em ti. Sabes bem que em Cristo firme está. O trovão e o mar seguindo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és Deus. Descansarei, pois sei que és Deus. Se o trovão e o mar seguindo sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és Deus. Descansarei, pois sei que és Deus. Feche seus olhos, eu gostaria de fazer uma oração. Sim, Senhor, nós te adoramos e confiamos em Ti, Senhor. Tu és o dono das nossas vidas, dono dos nossos corações. Que bom, Pai, que o Senhor ouve as nossas orações. Que bom que o Senhor se compadece de nós, tem misericórdia de nós, Pai. Pedimos agora a Deus que o Senhor fale conosco, Pai, através do que nós vamos ouvir. Esteja derramando, Senhor Deus, a Tua vontade em nossos corações, Pai. Receba de cada um aqui o louvor, a honra e a glória, pois Tu és digno, Senhor. Agradecemos e oramos em nome de Jesus. Amém? Amém. Podem sentar, queridos. Amém. É o Davi que tem a palavra, né?
Como a gente estava dizendo no início, né? É uma alegria estarmos juntos de novo para mais uma reunião aqui do Holy Hour. E hoje uma reunião bastante especial, porque Deus nos dá a alegria de termos Marcelo Lupion como nosso preletor, aquele que vai ser um instrumento de Deus para falar ao nosso coração. Marcelo Lupion é empresário, é casado, pai de 3 filhos, e Marcelo também dirige o trabalho de casais lá na igreja Bola de Neve, da qual ele é membro. E por ter esse ministério nas mãos, eu sei que nós temos mais uma coisa em comum, Marcelo, que é ter um casamento abençoado por Deus, um casamento feliz. Como é bom chegar aos 38 anos de casado e dizer, é a melhor fase do casamento. E assim tem sido ano a ano. E quando a gente constrói o casamento nas bases bíblicas, nas bases do nosso Criador, é isso que acontece. Ele vai ficando melhor e melhor e melhor. O Marcelo vai nos trazer a palavra hoje à noite. Eu gostaria de pedir que chegue até aqui, Marcelo, e nós vamos orar, pedindo que Deus o inspire e unja o seu coração. Senhor Deus, como é bom poder confiar no Senhor quando nos colocamos na Tua presença e abrimos o nosso coração para que o Senhor fale ao nosso coração. Obrigado por nesta noite estar usando o Marcelo Lupion como Teu instrumento, e o que nós pedimos é que o Senhor realmente unja o seu coração e que aquilo que Ele for falar esteja exatamente em linha com aquilo que o Senhor quer falar aos nossos corações. Mas, Senhor Deus, não permite que a gente simplesmente aprenda mais uma coisa aqui. Nós já aprendemos tanto ao longo de todos esses anos de Holy Hour. Fortalece-nos, Senhor Deus. Ajuda-nos a viver mais daquilo que o Senhor já nos permitiu conhecer e aprender. Permite, Senhor Deus, que saiamos daqui hoje com novos propósitos. Propósitos que vão de fato fazer diferença no relacionamento sexual do casal, na nossa carreira profissional, na seriedade com que vamos tratar de tudo isso. Prepara o nosso coração para isso, Senhor, mas amanhã, quando nós levantarmos e começarmos um novo dia, incomoda de novo o nosso coração com aquilo que nós teremos ouvido hoje à noite, para que de fato nós comecemos a fazer diferença. Senhor Deus, nós somos o sal da terra e a luz do mundo. Mas, Senhor, o mundo está tão sem sal, o nosso país está tão sem sal e sem luz, e nós reconhecemos que a falha é nossa. Por isso pedimos, Senhor, fortalece-nos, trabalha o nosso coração, dá-nos coragem para fazer a diferença. E, Senhor, nesse momento, abençoa o Marcelo ao nos trazer a palavra. É o que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Boa noite a todos. Boa noite. É uma grande satisfação, uma honra estarmos aqui, podendo compartilhar com os senhores a palavra do Senhor, aquilo que Deus tem trazido também nós como pessoa, como família, como empresário e como também obreiro na igreja. Eu agradeço ao pastor Pascoal, à senhora Cleusa, líderes da igreja PIB, ao nosso pastor Marcelo Bigatti, a pastora Viviane, e também a minha esposa que tem sido uma companheira, uma mulher que tem edificado a nossa casa e tem trazido, ajudado a completar o ministério que Deus tem em nossas vidas através do companheirismo, dessa uma só carne, forma como temos nos movimentado. E como o irmão Davi aqui comentou, graças a Deus, a cada dia nosso casamento é melhor, cada dia nós somos mais apaixonados e acredito que daqui até a glória, cada dia eu vou estar mais apaixonado por minha esposa e ela por mim, e nós assim numa unidade com nossos filhos. Então, queridos, essa palavra que Deus trouxe no nosso coração, falando um pouquinho de integridade sexual e o êxito profissional. O que tem a ver, integridade sexual, o que tem a ver com êxito profissional? O que a gente aprende, como é que nós podemos nos movimentar e qual é esse link entre procurarmos ter uma integridade
na área sexual e podemos avançar na área de negócios. E é interessante que, como empresário, administro uma empresa, digamos assim, o porte não é muito grande, mas também não é muito pequeno. Temos um número razoável de colaboradores. Atualmente estamos com aproximadamente uns 70 colaboradores. E nós podemos observar como que a conduta na família, como essa conduta na família, no que a pessoa pensa, quais são os valores dela, como isso afeta diretamente o desempenho profissional da pessoa. Então, eu creio que aqui nós temos no nosso meio, nós temos empresários, líderes, né, de empresas, nós temos também executivos, temos também pessoas que trabalham em diversas áreas e segmentos, e o nosso desempenho na área profissional ele está diretamente ligado, relacionado àquilo que nós levamos de vida pessoal, de vida privada. Estava conversando com o Davi ali, como alguns países, né, como a Suíça, Japão, são países que têm uma prosperidade evidente, assim. Nós vemos países que prosperam, são países firmes, com bases sólidas, porque são países que adotaram como princípios a Bíblia. Mesmo que indiretamente. No caso do Japão, né, eles olharam muito para os samurais, a conduta do samurai, que nada mais é do que algo que eles aprenderam através da palavra de Deus. Então nós vemos assim, quando o país ele está firmado na integridade, no que a palavra de Deus diz, esse país aplica princípios de Deus. Independente de ter um encontro com Jesus ou não, aquele que aplica o princípio de Deus, ele vai ser abençoado naquela área. Então nós vemos que a cultura de um país, como é importante, e como nós, né, como cidadãos brasileiros, como essa cultura no nosso país está deteriorada, mas essa mudança ela só pode acontecer, pelo menos do que nós podemos fazer. Talvez eu não consiga mudar um estado, um município, mas eu consigo mudar primeiro a minha vida. Eu consigo dominar a minha vida com a ajuda de Deus e mudar a minha pessoa. Já é uma primeira grande mudança. A partir daí, a mudança, eu posso influenciar a minha esposa. Já não depende 100% de mim, não é verdade? Quem é casado aqui sabe. Para minha esposa mudar, não depende 100% de mim, mas eu tenho um papel decisivo e muito importante na mudança da minha esposa. E também com relação aos filhos. Então, eu e minha esposa juntos temos um grande papel na educação e como que nossos filhos serão. E a partir daí a gente pode ir aumentando o nosso raio de influência, aonde nós trabalhamos, a nossa empresa e assim por diante. Então, como nós podemos sim mudar a nossa nação através da área de influência que nós estamos inseridos. E é interessante, né, que a grande mudança na minha vida, fundamental mesmo, foi quando eu tive um encontro com Deus. E esse encontro com Deus se revelou através de Jesus Cristo. E a partir daí, coisas tremendas foram acontecendo na minha vida. Mas depois eu fui entendendo, né, onde que a palavra de Deus vai se encaixando, onde que as coisas vão acontecendo. À medida que eu fui conhecendo, e estou ainda numa caminhada, conhecendo mais o Senhor, mas eu estou sendo aperfeiçoado. Então eu acredito que a melhoria na minha vida, em todas as áreas, inclusive na área sexual, ela vai ser uma caminhada, ela é uma caminhada. Nesse processo de conhecimento de Deus, conhecimento de Jesus, eu estou passando por um processo de santificação. Por isso que eu tenho vivido e realmente acredito que cada dia tem sido melhor na minha vida em todas as áreas, inclusive no meu casamento. E aí eu entendi a palavra, quando o Senhor Jesus, Ele traz a questão assim, como exemplo que eu sigo, por que eu mudei, por que eu estou mudando, e por que algo está acontecendo na minha vida? Porque eu tenho um exemplo, esse exemplo é Jesus Cristo. Esse homem é o exemplo a ser seguido, esse é o exemplo perfeito. Não existe nenhum outro homem que tenha um exemplo como Jesus nos deixa. E é interessante que na Bíblia, ali em Efésios 5, 25 a 26, o apóstolo Paulo deixa uma mensagem para nós, inspirado pelo Espírito Santo. Maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela para a santificar. Então aqui interessante, essa palavra, para nós amarmos nossas mulheres, como Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela para santificar. Então o que Jesus fez? Ele se entregou. Se entregou por quem? Pela igreja. Quem que é a igreja? Aqueles que receberam Jesus Cristo, que somos nós. Então, Jesus se entregou para quê? Para nos santificar. Então, a morte de Jesus, a vida dele, a morte dele, ele nos santifica. De que forma? Deixando um exemplo. Então, tudo que Jesus fez, por que ele tinha autoridade?
E os religiosos ficavam com dor de cotovelo quando Jesus falava, se movimentava, porque ele tinha autoridade. Nossa, mas de onde vem essa autoridade? Através do exemplo, porque ele praticava exatamente o que ele falava. Então, o exemplo de Jesus, tudo que ele fez, nos santifica. Santificou os discípulos, foi um exemplo que arrastou os discípulos para cumprir o caráter de Cristo, e os discípulos, a palavra de Deus, nos santifica. Então, Jesus nos santifica. E é interessante, outra palavra em João, quando Jesus está orando, antes da sua morte, ele fala assim: e por eles me santifico a mim mesmo, para que também eles sejam santificados na verdade. Então, Jesus se santifica por nós. Então, dessa forma, o marido, ele tem todo o poder e tem a vocação dada por Deus para santificar a sua esposa. Se Cristo santifica a sua noiva, a sua igreja, nós, como cabeça das nossas casas, os homens, tem o poder de santificar a sua esposa. Eu creio que esse é um dos papéis do homem. O homem santifica a sua esposa. A mulher também pode santificar o marido? Pode. Mas eu creio que a primazia é o homem para santificar a mulher. E como é que nós santificamos a mulher? Através do nosso exemplo. O exemplo arrasta, o exemplo constrange. Se nós queremos que na nossa casa haja um tipo de conduta, eu devo praticar primeiro esse tipo de conduta. Mas onde é que eu encontro força para praticar esse tipo de conduta que talvez o meu pai e minha mãe não tenham conseguido praticar? Eu talvez não tenha havido esse exemplo com eles. Mas através de olhando a palavra, meditando e recebendo de Jesus, Ele fez essa conduta que eu preciso. Aí eu consigo aplicar essa conduta. Eu consigo forças em Cristo para me santificar e poder santificar a minha esposa. Com esse exemplo, ela passa a mudar. E vamos adiante. Então, essa questão de sexualidade. Como é que funciona? O que Deus espera de nós? Nós, como homens, né, nós queremos que a nossa esposa seja santificada. E mais, junto com nossas esposas, nós queremos que nossos filhos sejam santificados. Que eles tenham uma boa conduta. Como é que nossos filhos vão ter uma boa conduta no mundo de hoje? Influência que nós temos aí pelo mundo. Creio que aqui temos vários pais aqui que estão ouvindo conosco essa palavra. Como é que nós santificamos nossos filhos? Juntamente com a nossa esposa, em unidade com ela, nós darmos o exemplo. Meditarmos, conversarmos, trazermos algumas porções da palavra de Deus para lermos juntos e conversarmos com nossos filhos. E à medida em que eles crescem, eles terem a sua percepção. Eles vendo as nossas atitudes, o nosso exemplo, eles vendo aquilo que nós fazemos, que nós praticamos, a porção da palavra junto, eles vão ter a sua reflexão e vão ter suas experiências. E acredito que esse é um ambiente onde nossos filhos podem ser formados com outro tipo de caráter na área de sexualidade. É interessante, né, que talvez, eu não sei como é que está isso assim com vocês, mas eu demorei para começar a entender que eu tinha que conversar sobre sexualidade com os meus filhos. Porque eu quero que eles sejam bons maridos, boas esposas e sejam bons profissionais. Nós tivemos recentemente agora algumas situações da nossa empresa, onde 2 colaboradores acabaram sendo desligados da empresa por dificuldade na área de sexualidade. E isso comprometeu todo o trabalho deles. Então a empresa não demitiu esses colaboradores por causa de estarem com falha na área de sexualidade, estarem se envolvendo com outras pessoas fora do casamento. Não foi por isso, mas porque isso envolveu e começou a denigrir toda a atitude de caráter deles dentro da onde eles estavam inseridos. Um colaborador que tinha um cargo de gerência, tinha várias pessoas debaixo da liderança dele, com essa atitude, separação da esposa, e começou a ter alguns casos fora ali do casamento, antes sem estar divorciado, mas começou a ter algumas outros contatos com outras pessoas. O que a equipe, naturalmente, aconteceu com a equipe? A equipe começou a ficar desanimada. A equipe começou a não seguir as orientações dele. Por que eu vou seguir essa pessoa? Eu vou acreditar nessa pessoa? Qual é a minha motivação de estar olhando para essa pessoa, se a pessoa está com uma falha? Então, mesmo que não seja consciente, nós queremos seguir quem nós admiramos. Não é assim? Queremos seguir quem nós admiramos, quem tem algo para me ensinar, quem tem algo para construir na minha vida. E eventualmente você começa a ver numa pessoa, fala de caráter, começa a mentira, e um abismo puxa outro abismo.
E começam outras falhas, e as falhas vão se sucedendo. O nosso papel como liderança é ensinar e procurar consertar e trazer à luz e resgatar esses que estão se atrapalhando. Mas aí a decisão é de cada um. Diz, não, eu não acredito nisso, minha vida em casa é de um jeito, aqui eu sou imune, trabalho. Não funciona. Nós tentamos, investimos, depois a própria equipe, o próprio grupo já não aceita aquela pessoa como liderança. E aí as reclamações começam a atrapalhar o trabalho, clientes reclamando, e realmente a gente teve que tomar uma atitude mais grave. Então, como essa área de sexualidade, ela afeta, como outras áreas também de caráter, né? Então, a área de sexualidade afeta muito. Mas, às vezes, eu acredito que nós, como homens, algumas vezes a gente talvez tenha sido ensinado. A minha geração, parecia que tinha aquela coisa, né? O homem, para ser homem, a mulher tem que ser casta, pelo menos foi na época que eu fui criado. A mulher tinha que ser mais cuidadosa, mas o homem não. O homem pode levar a vida mais assim, a sexualidade dele é assim mesmo, o homem pode ter outros relacionamentos, desde que cumpra seus objetivos como homem, como provedor. E eu fui percebendo que isso aí não está respaldado na palavra de Deus e não funciona. Não funciona. Então, eu fui aprendendo que a minha identidade como homem não tinha nada a ver com a minha sexualidade. E para entender isso, só através do agir de Deus na minha vida. Eu carregava a mentira de que, para ser homem, eu tinha que ter uma potência sexual. Eu tinha que ter um desempenho sexual. E entendi com a passagem, com o caminhar com Deus, que, pelo contrário, essa visão era uma visão que estava me destruindo em vez de estar construindo na minha vida. Então, foi a partir desse entendimento, comecei a mudar, a perceber e começar, de fato, sem confusão na cabeça, qual é a verdade, Deus? O que o Senhor tem para nós? O que o Senhor tem nessa área? O que o Senhor quer? O que a sua palavra nos diz? A palavra fala, tanto no Velho Testamento como no Novo Testamento, o Senhor falando, sejam santos, porque eu, o Senhor, o Deus de vocês, sou santo. Então, essa é uma palavra que nos dá um temor, um desafio, né, para sermos santos, mas, ao mesmo tempo, um conforto. O Senhor está falando para sermos santos porque Ele é santo, então Ele mesmo vai nos ajudar nessa santificação. Ele mesmo vai nos levar para essa santificação. E temos ali também em 1 Coríntios, a palavra fala assim, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. Ora, Deus que também ressuscitou o Senhor, nos ressuscitará a nós pelo seu poder. Não sabeis que vós, os vossos corpos, são membros de Cristo? Tomarei, pois, os membros de Cristo e os farei membros de uma meretriz? Não por certo. Ou não sabeis que o que se ajunta com uma meretriz faz-se um corpo com ela? Porque serão, disse, dois numa só carne. Mas o que se ajunta com o Senhor é o mesmo Espírito. Fugir da fornicação. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que fornica peca contra o seu próprio corpo. Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. É um entendimento assim que nos ajuda muito. A palavra está falando aqui que o nosso corpo é de quem que é? É de Deus. A partir do momento que eu fui entendendo que o meu corpo não pertence a mim, ele foi comprado por alto preço. Aí eu começo a ser mais zeloso com o meu corpo, porque nem meu ele é. Ele foi emprestado para mim, eu estou sendo um mordomo desse corpo. A minha responsabilidade começa a mudar. Esse corpo pertence a Deus. O meu temor começa a mudar. Então, primeiro, já tenho essa percepção. Então, o que eu vou fazer com o meu corpo? E nós? O que nós podemos fazer? Se nós estamos tendo uma conduta errada, o Senhor vai nos ajudar. Se nós estamos tendo pensamentos errados, puxa, mas o que o pensamento errado pode levar? Pode levar num estado mais grave. Pode levar num abismo mais profundo. E é interessante, né? Porque às vezes a gente também tem uma falsa ideia de que o homem foi enfeitiçado por uma mulher. Ah, foi enfeitiçado, foi um trabalho de macumbaria, sei lá o quê. Não. Tudo começa com a vontade. A pessoa ela vai abrindo o seu coração para se ligar emocionalmente a outra pessoa. Então não acontece por acaso, não acontece acordei apaixonado por alguém, isso não existe. Ou nós abrimos o nosso coração para alguém ou não. A partir do momento que eu entendi a palavra de Deus, que o meu corpo não é meu, opa,
Eu já tenho que ter mais zelo. E eu não vou abrir para ninguém. Nós temos bons exemplos na palavra, com relação a pessoas que entenderam essa sutileza, né? Porque se eu abrir e começar a me ligar emocionalmente a alguém, eu posso não ser tão forte assim, tão homem assim, para depois segurar a bomba. Então, o que cumpre a nós é fugir mesmo. Nós temos o exemplo de José. Né? José fugiu da mulher de Potifar. Ele fugiu. Não, eu não vou ficar enfrentando o perigo, enfrentando uma situação, abrindo meu coração para qualquer tipo de envolvimento. Ele fugiu daquela mulher. Um homem sábio, um homem que é exemplo para nós. E temos homens que tiveram seus deslizes. Sansão, o homem que se deixou envolver pela questão sexual, fez más escolhas. Davi, quando se abriu para um relacionamento errado. Um homem que, segundo o coração de Deus, um homem que eu me inspiro demais. Mas ali Deus mostra, teve uma fase que Davi falhou. E foi justamente nessa área. Então, como essa área é melindrosa, de ver um homem da estatura de Davi, da estatura de caráter, da estatura de homem de Deus, e essa área judiou de Davi. Até o momento que ele se arrependeu, pediu perdão, se acertou com Deus, ele penou. Então, essa área é muito perigosa. E ninguém aqui é mais forte do que Davi, e nem mais forte do que Sansão. Então, uma área que nós temos que colocar limites e disciplina sobre a nossa vida. Então, temos que realmente ser bastante cautelosos. E o que fazer se eventualmente nós falhamos? Se a gente acabou já se enredando, a coisa começou a enrolar, a coisa começou a atrapalhar. O que nos cura o coração é confissão, arrependimento, pedido de perdão, enfrentar a realidade e confessar nossos erros. A palavra de Deus fala em Tiago 5,16: confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Então aqui, se eventualmente alguns irmãos aqui, puxa, estou tendo luta nessa área, procure uma liderança. Se a pessoa se vocês não têm contato com a igreja, procure uma pessoa que seja madura, uma pessoa que tenha uma vocação cristã, para poder abrir o coração com ela, confessar a sua falha e receber uma oração. A palavra de Deus nos assegura, isso cura, e de fato cura. Já passei por algumas situações que eu falhei, como homem, como pessoa, eu cometi falhas. Quando vi, já tinha passado da conta. Qual foi o caminho? Arrependimento, pedir perdão a Deus, o Senhor é fiel e justo para perdoar nossos pecados, nos purificar de toda injustiça. Mas a cura mesmo só veio depois que eu confessei para uma pessoa. Aí eu confessei, depois saiu aquele sentimento de culpa. Aí eu fiquei bem. Então, para todos nós temos possibilidade de errar, mas acertar. E com os nossos filhos, o que fazer? Nós temos que ter um tempo com nossos filhos. Nós temos que ensiná-los. Como é que nossos filhos vão saber? Ah, mas meu filho vai na igreja. Mas o ministério de filho, educação mesmo, de moral, de princípios e ética, começa em casa. Começa com a nossa atitude. Nós que vamos santificar, nossa esposa e nossos filhos. A cooperação, a caminhada deles na igreja é esplêndida, é magnífica. Mas a responsabilidade é de pai e mãe. Então, para os nossos filhos, compete-nos a conversar com eles. Dar direções, explicar, filho, sabia que sexualidade, essa parte aqui, Deus chamou você para a pureza até o teu casamento? É uma direção preciosa. Mas que se o pai não falar, o filho não vai saber. Ele tem que ouvir a palavra branda, com graça, com amor do pai, demonstrando que quer o melhor para o seu filho. O pai ama o filho, o pai deve dar direções. Explicar para o filho, mas não é assim que acontece no mundo, meus amigos e tal. Mas filho, e tem algo melhor para a tua vida. Tem algo melhor, e o Senhor vai nos capacitando a trazer fundamentos, trazer base, para que possamos dar direções para os nossos filhos. Então é algo assim que nós temos visto que é muito importante. Nós trazemos isso para a nossa casa, trazer isso para os nossos filhos, inclusive com essa questão profissional. Como é que eu poderia ter um êxito no meu trabalho, o que nós fazemos, se eu chegasse em casa e tivesse tudo virado de cabeça para baixo? Como é que a minha esposa vai confiar em mim, de coração, lá no espírito dela? Nós somos energia, nós somos um espírito. Ela vai confiar em mim se eu minto para ela, se eu a engano, se eu a traio, se eu estou com qualquer tipo de desvio.
Eu não vou ter uma esposa em paz. Naturalmente, minha casa não vai ficar em paz. E ela não vai me dar paz no meu trabalho. Eu não vou conseguir exercer o meu potencial no trabalho se eu não tivesse essa retaguarda da minha esposa. E ela edificando a casa. E, naturalmente, os filhos vão sendo trazidos para essa nuvem de bênção. Então, é essa questão que a gente veio percebendo e começamos a trabalhar com nossos filhos, conversar com eles, explicar. E com relação a essa questão de santidade, né? Como é difícil hoje em dia, né, nós estarmos olhando assim para os nossos filhos, esse grande desafio, como o mundo está caminhando, e trazer para eles direções e palavras, né? E é interessante, a gente acabou de ler aqui que nosso corpo não é nosso corpo é de Deus. E agora, um tempo atrás, nós estávamos até participando de um curso junto com o nosso filho mais velho, um curso para adolescentes, entrar na idade de namoro e depois para o casamento. E teve uma palavra assim que eu achei muito significativa, eu queria compartilhar com os irmãos. A palavra está, se não me engano, é 2 Coríntios. E o Senhor fala assim: mulher, o teu corpo não é de você própria, mas sim do marido. Acho que uma boa parte de vocês conhece essa palavra, né? Marido, seu corpo não é de você mesmo, pertence à esposa. Então é interessante. Mulheres, o teu corpo não pertence a você mesma, você própria, pertence ao marido. E vice-versa. Marido, o corpo não é teu, pertence à esposa. Você sabe algo mais profundo assim que Deus trouxe ao nosso coração? Desde que nós nascemos, nosso corpo pertence a Deus. Mas depois de Deus, ele pertence ao nosso cônjuge. A minha filha de 10 anos de idade, nós estamos agora caminhando com ela, que é a mais novinha, ministrando: filha, teu corpo não pertence a você próprio, mas sim ao seu marido. Se a gente entender isso com mais profundidade, ensinar nossos filhos com a profundidade que a palavra nos dá, tem uma plaquinha de reservado em você, minha filhinha. Tudo que você for fazer, no colégio, na faculdade, teu corpo pertence ao teu marido. Então vamos se guardar. É dele. Se você beijar outro homem, ficar com outra pessoa, será que isso é justo? Será que isso está certo? Então é interessante que nós podemos e temos a capacidade, com a ajuda do Espírito Santo, trazer para os nossos filhos o que Deus quer, que tem para eles. Deus tem o melhor para eles. Eu passei por outros relacionamentos antes de conhecer minha esposa, e como foi difícil. Eu tive anos penosos no meu casamento, penosos, porque eu estava ligado emocionalmente a uma ex-namorada. Foi muito difícil, foi terrível. Até entender, até fazer aquela limpeza de espiritual, aquela carga que tinha me ligado a outra pessoa. Então isso foi muito difícil. Nós tivemos consequências ruins desses relacionamentos anteriores. Tivemos consequências que alcançaram o nosso casamento e tumultuou o nosso casamento. E Deus não quer isso para nós. Deus quer que nós mantenhamos, entremos no casamento com integridade, com toda a pureza. Quanta dor de cabeça eliminada. Constitui família, filhos gerados debaixo de uma aliança de casamento. E eu fui entendendo mais tarde por que Deus nos coloca também, se guarda até o casamento. E no grande amor de Deus, eu fui entendendo que uma criança, ao ser rejeitada pelo seu pai e pela sua mãe, no ventre, quando alguém vê o exame de gravidez e se assusta, e tem medo, e pensa em aborto, aquela criança já passou a sofrer uma coisa terrível. No ventre ali, aquela criança já está sofrendo. E no grande amor de Deus, quando o casal aguarda, caminha, se conhece, ele vai casar, ele vai estar com toda a estrutura emocional. Quando tiver o exame de gravidez positivo, esse casal vai exultar. E aquela criança naquele ventre vai exultar. Por isso nós temos tido tantas pessoas com dificuldade de identidade. Porque os paizinhos não conseguiram trazer para eles a identidade que Deus tem para aquela vida.
Deus concebeu todos nós antes do mundo existir. Antes do mundo existir, a palavra diz que Deus já nos conhecia. Então Deus sempre quis o melhor para nós. E se nós pegarmos a palavra de Deus, nos apegarmos a ela e vivermos elas e ensinarmos para os nossos filhos, nós vamos ter o melhor. Vamos ter o melhor nas empresas, as pessoas que nós temos visto, que não têm dificuldade no desenvolvimento, na forma de falar, nas decisões do trabalho, decisões diárias, N decisões, são as pessoas que têm integridade na área sexual, pessoas que se guardam no seu caráter, são pessoas que têm essa graça de Deus, carregam essa graça de Deus, mas que está firmada na palavra de Deus. Ok? Então, queridos, eu gostaria de passar para vocês essa questão assim, de meditação. Talvez o pior pecado, claro que não se fala em pior pecado, né? Mas se fosse para falar assim no pior que pode acontecer por ser humano, as piores civilizações são aquelas que entraram em derrocada na área de sexualidade. Se pensarmos em Sodoma, Gomorra, como é que estava aquela civilização? A área de sexualidade estava completamente deturpada, depravada. Cidades que deu o juízo de Deus. Nos tempos de Noé, como é que estava aquela civilização a ponto de Deus olhar e falar, puxa, está feio o negócio. A área de sexualidade estava virada de cabeça para baixo. Então o homem tem que vigiar muito nessa área. E a gente mede uma civilização, a gente mede uma cultura, uma prosperidade. Como estão esses valores? Como estão os valores da sexualidade? Como estão os valores de família? O que nós temos feito para passar isso para os nossos filhos? Então essa mensagem que eu gostaria de deixar para vocês, e também não deixar nenhum peso, né? Puxa, então é uma área importante, eu reconheci, como o Davi colocou aqui, que nós possamos acordar amanhã e tomar algumas decisões. A palavra de Deus fala, né? Aquele que ouve e pratica minhas palavras. É como rocha, ele está firmando a casa na rocha. O que ouve e não pratica, a casa está na areia. Então, para que a gente possa amanhã ter uma vida diferente. Aqueles que Deus tocou o coração, e Deus mostrou, puxa, eu estou sendo negligente nessa área. O que eu faço? Se arrependa primeiro, peça perdão a Deus. E depois, abre com alguém. Ora para Deus, Deus, com quem eu posso compartilhar esse meu pecado? E eu vou dar um encorajamento para vocês. Tempos atrás, não faz tanto tempo assim, acho que faz uns 3, 4 anos atrás, pela graça de Deus, Deus me curou nessa área de imoralidade, de lascívia. Deus me curou completamente, foi graça, foi poder de Deus na minha vida. E um dia eu fui almoçar com um amigo, pastor até, amigo meu. Fomos almoçar, e ali no restaurante passou uma moça bonita. E não tem como. Nós estamos caminhando e a gente vai passar o olho e vai ver um monte de gente. Isso aí não é pecado. Passou e você viu, isso não é pecado. Mas vamos ver, vamos deparar com várias pessoas. Mas daí eu voltei o olhar, aí foi voluntário. E botei um reparo um pouco maior do que devia. Aí pequei. Eu continuei conversando com aquele pastor, e daí a vontade de voltar o olho e não olhei, mas foi uma luta. Foi uma luta, algo assim. Falei, puxa, que luta. E saí dali daquele almoço, e o negócio começou a pegar. Comecei a ficar com luta nessa área, comecei a ficar com pensamento, o troço militando, eu falei, caramba. E, passados uns dias, senti, pois é, Deus, eu pequei, né? Parece que foi bobinho, né? Mas eu pequei. Eu sabia que tinha pecado. Tá bom, Senhor. Conheço a palavra, me arrependo, peço perdão. Tá bom, Senhor. Agora tem que confessar para alguém, né? Quem que confessa, Senhor? Daí eu lembrei daquele pastor que eu estava almoçando naquele dia, um pastor que é muito querido, nossa, compreensível, uma pessoa assim muito amorosa. Acho que eu vou confessar com ele, Senhor. Acho que é uma boa ideia, né? Sentiu o Espírito Santo falando, não, você vai confessar para a tua esposa. Falei, ui, a minha esposa, Senhor? Marcelo, você quer santificar a tua casa? Quero. É para ela que você vai confessar. Passou uma semana e nada do valentão aqui confessar, né? Daí chegou um dia, senti a coisa apertando, está na hora de confessar, tem que confessar.
Apaguei a luz, toda noite eu oro com minha esposa, eu orei, depois, na hora que acabei de orar, a luz apagada. Mulher, quero te confessar, aconteceu isso. Aqui não aconteceu nada, mas eu orei, né? Mas ficou doida, ficou braba. 2, 3 dias me tratando no pontapé. Até que o Senhor falou: Marcelo, seja homem, olhe no olho, confesse direito. De luz acesa, no quarto, antes de dormir, daí confessei direito. Olhando no olho, reconhecendo o pecado que eu cometi, declarando o amor que eu tinha por ela. Ficou tudo bem. O que aconteceu passado isso? Minha esposa confia muito mais em mim. E eu creio que uma sutileza dessa, algo parece que tão pequenino, no que ia virar? Não há nada que esteja escondido que não seja revelado. Então as coisas vão piorando se a gente não enfrentar. Então, seja um pequenino ou seja em grande, que nós possamos ter essa coragem. Precisamos do Espírito Santo para nos dar força. Precisamos do Espírito Santo para ter integridade. Agora é hora de enfrentar. Fui valentão para olhar, agora tem que ser valentão para confessar. Então, que o Senhor nos ajude, nos dê essa graça e possamos obedecer o que o Senhor falar. Então, meu irmão, o que o Senhor falar para você, aquilo que nós estamos repartindo com os senhores, obedeça. Deus vai te honrar. Amém? Gostaria de fazer uma oração. Vamos nos colocar de pé? Senhor, muito obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito, Pai, no Holy Hour, Pai. Muito obrigado pela vida do Douglas, Pai. Por todos os líderes, Pai, que o Senhor tem levantado aqui nesse ministério, Senhor. Obrigado pela vida do Jalber, Davi, do Holly, Pai. Tantos homens estão envolvidos nessa obra, nesse chamado, Senhor, para trazer mais integridade, Senhor, para a sua igreja. Não é a placa, Senhor. A igreja, nós somos templo do Espírito Santo, como a sua palavra aqui ministrou. Nós somos sua igreja. E para ter a tua presença gloriosa, Deus, na tua igreja, para que possamos entrar no Santo dos Santos, no lugar onde tu habitas, Senhor. Nós queremos estar com o coração puro, limpo, Senhor. Coração limpo verá a Deus, bem-aventurado o homem de coração limpo, porque verá a Deus. E nós queremos essa limpeza no nosso coração, Senhor, completa. Naquela cruz, quando o Senhor Jesus se entregou, o Senhor sabia que nós íamos pecar, que nós íamos falhar, Senhor Jesus, que nós íamos estar sujos, imundos, mas o teu sangue é precioso, Senhor. Por isso eu peço que o Senhor venha tocando cada irmão que está aqui presente nessa noite, Senhor, para ter coragem, Senhor, porque o Senhor vai dar respaldo, por causa do amor a Ti, confessar seu pecado ao Senhor, buscar uma pessoa que o Senhor coloque no coração, uma pessoa, um líder cristão, uma pessoa de estatura espiritual, para receber a confissão e orarem juntos. O Senhor, a sua palavra nos diz que o Senhor jamais nos abandonará. E o Senhor vai nos ajudar, Senhor, a receber o teu sangue precioso, Senhor Jesus, naquela cruz. A tua palavra nos diz que naquela cruz o Senhor levou todo o nosso pecado, Senhor, toda a nossa imundície. E o seu sangue é suficiente, Senhor Jesus, para nos trazer o perdão, nos trazer a tua graça, nos trazer um novo coração, onde ninguém vai ter o poder de estar nos acusando, Senhor. Não queremos estar vivendo debaixo da opressão, da acusação, Senhor. E esse homem, Senhor, que teme o Senhor, anda nos seus caminhos, Senhor. Esse homem, Senhor, esse homem vai vencer em todas as áreas, Senhor, não só na família, mas também no trabalho, Senhor, na empresa, Senhor. Esse é um empresário que os liderados vão olhar e vão anelar, vão desejar ser como esse homem, porque ele tem o teu perfume, Senhor Jesus. E também aqueles que trabalham, Senhor, são trabalhadores, estão aqui, são executivos, Senhor. Toda a sua equipe, as pessoas, até os seus líderes, vão olhar e vão perceber o seu perfume nessa vida, Senhor. E aqueles que são exemplo, o Senhor exalta e coloca em cargos mais elevados para que as pessoas vejam, não a pessoa, mas o teu perfume, o teu caráter, Senhor Jesus. Por isso nós te agradecemos, Senhor, e recebemos do Senhor, Pai, toda a força pelo poder do teu Espírito Santo para podermos aplicar essa palavra, Pai, em nome de Jesus. Muito obrigado, Senhor. Amém. Adeus. Amém.
Marcelo, muito obrigado pelas palavras inspiradoras. E eu só queria finalizar com um pequeno comentáriozinho, né? Você deve estar se perguntando, mas e por que será que Deus criou o homem com esse instinto sexual acirrado, não é? meio descontrolado? Não foi sem motivo, não. A mesma Bíblia que diz tudo isso que o Marcelo já compartilhou conosco, diz assim, em Eclesiastes 9:9, viva feliz com a mulher que você ama, sua vida passa depressa e o que Deus lhe deu como prêmio por todo o seu trabalho aqui na terra foi a sua esposa. Vai e se alegre com ela, viva feliz com a mulher que você ama. Não é perdido, não. Esse ímpeto sexual não foi dado para nós só para a gente controlar e não usar em hipótese alguma. Ao contrário, vai e viva com a mulher que você ama, com a esposa que Deus te deu como prêmio por todo o seu trabalho. É um prêmio, né? Vamos usufruir disso. Que palavra abençoada, Marcelo. Muito obrigado. Eu gostaria, antes de nós terminarmos, só compartilharmos um pedido de oração aqui. O Arthur Wenzel pede oração pelo pai, que teve um acidente de carro, um prejuízo muito grande. Ele já está desempregado, o nome dele é Jonas Cardoso, já está desempregado há 1 ano e 4 meses e agora está em depressão, porque o carro também se foi, né? Vamos lembrar dele nas nossas orações e todos aqueles que estão precisando de uma intervenção especial de Deus na sua vida. Esse é o Deus, o nosso Deus, o Criador, o poderoso Deus que intervém e muda as coisas e que nos dá o autocontrole que nós precisamos para caminhar numa rua e olhar para os lados sem pecar e guardar todo aquele ímpeto sexual que nós temos, para nos alegrarmos com a nossa esposa na nossa casa e sermos abençoados por Deus e vivermos a graça de Deus. Se você curtiu a reunião de hoje, e especialmente se você curtiu os sanduichinhos lá e o lanchinho antes de ir embora, deixa a sua contribuiçãozinha lá para que o lanche possa acontecer de novo na segunda-feira que vem. Tá joia? Vão na paz e na bênção, na graça de Deus. Que Deus abençoe a sua semana ricamente. Mas comece amanhã pensando em como é que vai ser diferente. Um forte abraço a todos.